Fátima e Fernando formam um casal como outro qualquer. Porém, o famoso casal Pimenta tem seu diferencial. Eles são praticantes de swing. Tudo começou em 1999, quando resolveram apimentar seu relacionamento e decidiram colocar em prática algumas fantasias. Desde então, os dois não só se aprofundaram e adotaram esse estilo de vida alternativo, mas também se tornaram grandes organizadores de festas para casais do meio, despertando o interesse de programas da grande mídia, como Profissão Repórter e Gabi Quase Proibida. Nós, do Gin Rock City, convidamos o casal Pimenta para um bate-papo e a conversa você confere aqui. Então vamos começar? Gente, então eu estou aqui com Fernando e Fátima, certo? Gente, para quem é o famoso casal Pimenta, que eu já acompanho já faz um tempo na internet. Para quem não conhece vocês, você podia dar uma geral? Quem é o casal Pimenta? Bom, eu sou a Fátima, casada há 21 anos, já caminhando para 22 anos, e com o casamento liberal há praticamente 25 anos. Então, o casal Pimenta se tornou famoso na mídia por causa do casamento liberal e porque vocês são, de certa forma, embaixadores do meio, né? Vamos por parte. Vamos enquanto planejador, vamos por parte, né? Okay. Vamos lá. Então, na verdade, o que acontece? A gente, casal comum como todo mundo, tinha nem ideia de meio liberal, de nada disso. Nós nos conhecemos no trabalho e eu vinha de 5 casamentos anteriores a ela. E por que esse casa separa, né? Eu fui ver o que está acontecendo, porque deve ter algum problema, né? Na verdade, eu descobri que eu tenho um problema com rotina. Então, eu ficava casado 1 ano e meio, 2 anos, ia perdendo o interesse pelo casamento, ia perdendo o interesse pela mulher, as coisas ficavam ruins e tal. E eu achei que nunca mais ia casar na minha vida, né? Não vou ficar passando por esse problema toda hora. Mas aí a gente começou a se gostar e quando a gente resolveu ficar junto, no período que a gente estava namorando e tal, eu identifiquei uma fantasia, coisa que nunca tinha me passado pela cabeça. E fui desenvolvendo isso, a gente foi conversando, foi desenvolvendo isso, chegamos à conclusão. Qual era a fantasia que você identificou? E como que você identificou essa fantasia? Porque a fantasia é meio esdrúxula, mas a gente pode assustar. Logo de cara pode assustar. É o seguinte, tá tudo bem. Quando você quiser revelar, pode revelar. Vou revelar já. Então, assim, a gente foi dando imaginação, asas a essa fantasia. E em algum momento a gente descobriu que poderia fazer isso, que poderia realizar essa fantasia. E veja bem, até então, a gente não tinha a menor noção dessa coisa de meio liberal. Para a gente, a vida era aquela vida normal de todo mundo. E aí, quando a gente descobriu que poderia realizar essa fantasia, mesmo antes de realizar, a gente já estava entendendo que a nossa vida teria que seguir por um caminho que não fosse pela rotina, porque correria o risco da gente se separar por conta disso. Perfeito? Então, esse é o esquema. A fantasia, quando eu comecei a entender essa fantasia, eu achei que eu estava ficando maluco, porque não é uma coisa normal. Não era normal. A minha fantasia era vê-la com outro cara. Certo. Falei, cara, eu tô ficando louco. Como é que um homem de sã consciência vai querer um troço desse, né? Mas, assim, a gente foi, até por conta da curiosidade, a gente foi levando, até que a gente realizou a fantasia. E quando a gente entrou no meio liberal, a gente percebeu que tinha muitos casais que buscavam a mesma coisa que a gente. Então eu não estava louco sozinho. Não. São muitos. Well, isso foi quanto tempo atrás? Foi que ano, mais ou menos, que você identificou a fantasia? A gente tem 21 anos de meio liberal e isso foi exatamente há 21 anos atrás. Porque hoje em dia, cara, eu estava dando uma pesquisada antes de conversar com vocês e uma das coisas que eu vi é que, por exemplo, em sites pornográficos, uma das coisas mais, assim, dos temas mais procurados é o tal do cuckold, que é o cara que gosta de ver a esposa dele com outros homens. E então, tipo assim, é um dos temas mais acessados.
em muitos sites. Então, igual você falou, não é uma loucura só sua. Aparentemente, tem muita gente que tem essa fantasia e busca, né, em outros lugares para poder, sei lá, extravasar ou para poder... Vamos com calma. Sim. Porque existe uma confusão aí. Certo. Nós não somos um casal cuckold. Eu vou explicar. O cuckold é um termo basicamente novo dentro do meio liberal. Sabe que brasileiro copia tudo que vem lá de fora, né? Certo. O cuckold é originário da Inglaterra, e lá na Inglaterra é uma gíria, que seria mais ou menos a mesma coisa que o corno aqui. Sim. Por que isso? Porque o cuckold, ele vem daquele passarinho cuco, que faz o do reloginho. Que cria o filhotinho de outros pássaros. Tem a parceira no ninho, ela vem galada de outro macho, eles chocam. Então, por isso, lá é o cuckold, que seria o corno aqui. Certo. Agora, existe uma diferença muito importante. O cuckold, a fantasia do cuckold é se sentir traído. Essa é a fantasia dele. É se sentir traído. E dentro desse contexto, acontece muito humilhação. Sim. A esposa o marido, chamar o marido de corninho, botar o marido para botar com outro cara em casa. Então, essa é uma característica do cuckold que, na realidade, não tem muito a ver com a minha fantasia e com o que a gente vive no meio liberal. Sim. Não, na verdade, eu não queria sugerir isso, não. Inclusive, eu concordo com você, porque eu já tive essa discussão com uma amiga minha. Eu tenho uma amiga que ela, uma vez, estava conversando. Ela tem um namorado que ela é desse meio BDSM. E ela gosta muito desses negócios. Ela é dominante, né? E a gente estava tendo exatamente essa discussão, porque eu falei para ela que você estar no mundo liberal, assim, isso era o meu ponto de vista, né? O fato de você participar do swing não queria dizer necessariamente que você era um cuckold, justamente por causa desse elemento da humilhação, né? Então, isso aí, se esse elemento é ausente, se você participa do swing como uma troca de casais e coisa e tal, aí já não se qualifica como cuckold. Eu concordo com você, mas eu só achei engraçado não, curioso, né? Que o cuckold é uma coisa muito, uma fantasia muito popular. Tem muita gente que aparentemente se identifica com isso em algum aspecto. E daí não é que seja a mesma coisa, mas é um pouquinho, tem algumas semelhanças, né? No caso de tem duas pessoas acharem que é a mesma coisa, por isso que a gente está explicando. Não, sim, eu concordo com vocês. Assim, eu não sou muito conhecedor, mas eu acho que isso aí eu entendi o que vocês explicaram. Porque, na verdade, Pablo, muitos casais se autodenominam cuckold sem saber exatamente o que é. Entendi. A gente faz live, a gente explica, aí as pessoas dizem, então eu não sou cuckold. Porque a diferença, por exemplo, tem a questão que você falou do BDSM. O BDSM também não tem nada a ver com swing. A humilhação que acontece no BDSM é completamente diferente dessa humilhação que a gente está falando, que o marido gosta de ser humilhado. Então, assim, é muita coisa junta, porém tudo separado. E as pessoas misturam. Então, vamos a regra básica do swing é o seguinte: no swing não existe traição. Essa é a regra básica do swing. Por que não existe traição? Porque é tudo justo e acordado. Tudo é combinado antes. O que pode, o que não pode, como é que não é, tudo é combinado antes. Então, essa coisa do corno para o swingueiro não existe por quê? O que é o corno? É o cara que é traído. E traição é quebra de confiança. Ora, se nós estamos combinando que ela pode ficar com outro cara e que eu posso ficar com outra mulher, não existe quebra de confiança. Exatamente. Automaticamente não existe o corno. Sim. Então, assim, muito casal como nós, que somos casais menage, o menage vem do menage à trois, 3 pessoas numa relação. Nós que somos um casal menage, temos plena consciência que a gente tem a liberdade de estar com outros parceiros. E muitos casais que têm a mesma fantasia que a nossa se autodenominam cuckold porque é um termo que está na moda. Na moda. Entendi. Ele vem lá de fora, aí o cara não sabe nada, eu sou cuckold porque a minha mulher fica com outro cara. Mas aí existe uma distância bastante grande, entendeu? Sim. Eu entendi. E eu concordo. Eu acho que
querendo ou não, esse lance da nomenclatura, ele faz sentido para a gente poder se entender, né? Porque eu acho, tem um casal conversando com outro casal, se a gente não está falando a mesma língua, você tem muita margem para mal entendidos, né? E isso é uma coisa que a gente tem que evitar, né? Isso cria muito problema, que, por exemplo, o homem sozinho no swing, que aqui no Rio a gente chama de solteiro, o solteiro não é o estado civil, o solteiro é o fato dele ser sozinho, porque muito cara é casado, não leva a esposa para o swing, mas é chamado de solteiro. Certo. O que acontece? O cara vê isso na internet, de cuckold, aí ele vai trocar ideia com um casal e chama o marido de corno, porque o cuckold gosta de ser chamado de corno. Sim. Mas o cara que é de homenagem não gosta, aí Não já gosta. cria um problema, por falta de orientação. Eu tinha eu tenho, né, um amigo que ele fala justamente isso. Ele fala assim, o cuckold às vezes ele nem participa, né? Ele só observa, ele não quer participar. Já ele, além de gostar de participar, ele gosta de controlar a situação. Então, tipo assim, no ponto de vista dele, ele está muito distante do cuckold porque ele está controlando tudo, né? Então ele está não só participando, mas ele está em controle da situação. Enquanto, geralmente, o cuckold nunca está em controle de nada. Ele é o cara que fica sentado ali no canto, e igual você falou, a esposa às vezes chama ele de um nome, de outro nome, ele gosta desse lance da humilhação. Mas peraí, cara, eu acho que eu tô botando o carro na frente dos bois. Porque o que eu queria conversar com vocês era o seguinte, imagina que a gente está falando a respeito do swing com casais ou com pessoas que nunca ouviram falar direito do assunto ou que têm uma curiosidade, mas não têm muita informação a respeito, nunca tiveram a curiosidade de buscar. Então eu queria meio que gravar essa conversa tendo esse pessoal em vista, né? Então, tipo assim, igual você falou, você teve essa curiosidade, essa fantasia, vocês conversaram, demorou um tempo, né, esse processo de um ano, né? E aí, suponhamos então, eu sou um homem, eu tenho a minha esposa, e eu queria muito que a minha esposa participasse do swing. Mas ao mesmo tempo eu não quero forçar a barra. Como é que eu faço? Onde é que está essa linha entre ser um cara que força a barra e ser um cara que insiste, mas ao mesmo tempo dando tempo ao tempo? Como é que faz isso? Então, o que acontece é o seguinte, primeiro é preciso entender que toda pessoa tem alguma fantasia sexual, mesmo que ela não saiba. A Fátima era uma pessoa extremamente religiosa, ela era da Igreja Católica, ela dava aula de catecismo. Quando eu toquei no assunto, você imagina o susto que ela tomou. Primeiro porque há 21 anos atrás era completamente diferente de hoje. Como eu te disse, a gente não tinha a menor noção que isso existia. E quando eu toquei no assunto, ela falou, esse cara tá ficando louco. Assustou, ela é uma pessoa católica, aquela coisa da religião, tudo é pecado, nada pode, né? Mas você já se conheceu bem, Fátima, quando ele falou isso com você já tinha uma intimidade legal, né? Sim, mas imagina, a gente recebe uma criação dura, uma cultura de que você casou, acabou, é só você e seu marido, né? Então, assim, de repente, fantasia, só que realmente todos nós sim temos fantasia. Mas você nem sabia que tinha. Mas não sabia que tinha. Entendi. Então, quando ele me falou essa vontade dele, eu comecei a me imaginar fazendo. Nossa! Mas vamos lá. E vai de praia toda. Peraí, só mais uma pergunta. Como é que você, depois que vocês passaram a participar, como é que você fez para conciliar o seu lado religioso com o seu lado do swing? Assim, como é que você concilia essas duas coisas? Então, veja bem, eu parei de dar aula de catecismo porque não combinava mais eu falar uma coisa que era pecado e praticar outra. Mas o meu lado religioso cristão, eu sou cristã e continuo sendo. Né? O amor pela religião, pelo cristianismo, ele existe. E só que eu só parei de dar aula para evitar conflito entre o que eu estou pregando e o que eu estou fazendo. Mas não considero que o que eu faça um pecado. Uhum. Hoje em dia eu tenho essa consciência. Para você ver como é que o assunto é complexo, a gente estava tentando responder a tua pergunta e já entramos num outro ponto importante. Desculpa. Eu, por exemplo, sou kardecista. Certo. E quando a gente começou a praticar,
eu tinha algumas responsabilidades dentro do centro que eu frequentava, eu dava passe de cura. Então, em algum momento eu pensei, pô, mas não combina eu passar um sábado na sacanagem e chegar na segunda-feira no centro e me vestir de uma outra pessoa. Então, eu escolhi abandonar o centro, me afastar por conta disso. Mas, veja bem, dentro do swing existem pessoas de várias religiões. Tem evangélico, tem católico, tem judeu, tem de tudo. Porque as pessoas hoje estão se liberando dessa questão da religião. Então, isso é importante ser colocado, porque quando a gente dá entrevista, alguma coisa, vem muito ataque dessa questão, né? Ah, porque isso é coisa do capeta, é coisa do demônio. Não é bem assim que funciona. E tem muita gente que está dentro do negócio fazendo a coisa, entendeu? E já que falamos isso, eu já vi muita gente comentar, é falta de amor a Deus. Gente, Deus ensinou a mais uns aos outros, não ter preconceito, não julgar ninguém, né? Não? Então, façam isso, cuide da sua vida, a gente não prejudica não vai ninguém. catequizar ele agora. A gente não prejudica ninguém, está sendo feliz, sejam felizes também. Exatamente. E coração, sempre. Mas assim, só para finalizar, então, dentro dos ensinamentos religiosos que vocês prezam, vocês não acharam esse conflito. Se vocês, por exemplo, se afastou da aula porque você achou que haveria um conflito, até mesmo de repente a mãe de um aluno fica sabendo, alguma coisa assim. Mas assim, você não acha que existe um conflito fundamental mesmo. Você pode muito bem participar da sua religião, praticar a sua fé e ser do swing sem deixar essas duas coisas serem problemas. Perfeitamente. Ótimo. Desculpa, pode continuar, Fernando. Então vamos lá, vamos voltar ao começo da tua pergunta, que tá a gente tocou no assunto da religião, porque muitas pessoas, muito marido que quer colocar a situação, ou a esposa que quer colocar para o marido, às vezes vai nesse ponto. A gente conhece alguns casais que falam com a gente, que pedem conselho, que o marido é católico e a esposa é evangélica. Aí o cara, por conta dela ser evangélica, ele acha que tem uma barreira muito maior de poder colocar o assunto para ela. Então, acho que essa coisa da religião vem dentro desse contexto. Então, o que acontece? Como é que... Primeira coisa da fantasia. O importante é saber que todo mundo tem fantasia. Ponto. Independente se a pessoa coloca isso para você ou não. Certo. Se você pesquisar no Google, as duas fantasias que são as campeãs um homem ficar com duas mulheres e a mulher ficar com dois homens. São as duas fantasias campeãs. Então, veja bem, quando o cara, vamos falar na coisa do marido, que foi o meu caso aqui, né? Quando o cara chega na situação de ter uma fantasia, como é que eu vou colocar isso para a mulher? A gente indica o seguinte, tem que fazer igual o mineiro. Sabe o que o mineiro faz? O mineiro, ele come pelas beiradas. Então, essa é a questão. Porque, olha só, se você chegar para tua mulher e falar para tua mulher assim, olha só, eu quero fazer um swing, a mulher vai achar duas coisas, amigo. Primeiro, ou que você quer se dar bem para pegar outra mulher, ou que você está testando ela. Que você vai perguntar, ela vai, vamos fazer o swing. Opa, que coisa é? Então, assim, é muito complicado. Então, o comer pelas beiradas é ativar a curiosidade, porque as mulheres são curiosas por natureza. Então, é aquela coisa de ouvir falar, ouvir dizer, ver alguma coisa na internet para você perceber o que vem de retorno. Se a mulher esbravejar muito, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Se a mulher for um pouco mais tranquila e entrar na tua conversa, aí você vai começar a mostrar, desenvolver. Foi mais ou menos o caminho que eu usei com ela. Eu não falei para ela que eu quero te ver com outro cara. Não. Eu comecei a jogar algumas coisas, deixava no computador alguma coisa aberta de propósito para ela. Tá entendendo? Teve toda uma técnica, então, pô. Você tem que ir vendo a abertura até você chegar e dizer assim, não, a minha fantasia é essa. Agora, veja bem, isso é importante, porque as pessoas são diferentes e elas têm fantasias diferentes. Então, quando eu falei para ela que a minha fantasia era ver com outro cara, ela poderia ter dito para mim que não iria acontecer, porque não era a fantasia dela. E aí é complicado, porque você tem que respeitar o outro, você tem que respeitar o teu parceiro. Você está entendendo? Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada, tem que ser conversada. Tudo é muito papo, muita conversa. Te falei, demorou 1 ano. E demora.
Porque você não chega para a tua parceira assim, vamos fazer um swing, vamos embora, vamos lá amanhã. Não é assim. A coisa tem que ser trabalhada, tem que ser conversada, entendeu? Se parar para pensar, você tem uma vida toda construindo uma ideia de que isso está errado, então para você desconstruir todos esses preconceitos, né, demora um pouco, né? Não é uma coisa que vai acontecer em uma semana. Porque, assim, eu estava perguntando isso porque sabe-se também de casais, eu estava até conversando com uma sexóloga, foi 2 semanas atrás, e ela falou assim que, ela mencionou o swing, ela falou que já participou e tal, aí ela tinha falado assim, o problema que ela achava é que às vezes você tinha casais onde um deles estava, geralmente a mulher, estava ali por forçação de barra do marido. Então ela falou assim, que já teve horas dela estar lá no bem bom, assim, o negócio ia começar e ela notava que a esposa não estava no clima, não estava afim daquilo, que estava ali mais porque o marido estava meio que forçando a barra. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa trabalhar essas coisas, a gente também tem que saber uma hora de falar assim, não, talvez isso aqui não vai funcionar. Rola isso? Como é que a gente sabe essa diferença? Como é que você sabe se você está ajudando a sua esposa a se liberar de alguns preconceitos ou se você está forçando a barra? Como é que você decide isso? Veja bem, tem muito tabu nisso aí, né? Porque assim, quem está de fora tem a visão do que acha que acontece. Sim. A gente que está dentro tem uma visão um pouco diferente. A gente faz swing há 21 anos e há 18 anos a gente promove festa. A gente promove festa liberal. E recebe pessoas de todas as categorias. Gente que nunca imaginou, que vai lá com medo desgraçado, mas quer ver como é que funciona. Gente que já é... Então, a gente recebe de tudo. Então, o que acontece é o seguinte. No geral, as pessoas que fazem, que estão ali, elas estão combinadas, elas estão acordadas. A gente, quando começou nisso, há 20 anos atrás, as pessoas eram muito mais numa faixa de idade da nossa, assim, era tudo mais coroa, né? Com a negócio da internet, que abriu muito, a gente recebe casal de namorado que quer fazer swing. A gente recebe casal de noivo, o cara tá com casamento marcado e quer fazer swing. Pessoas novas, entendeu? A gente já casou gente na nossa festa. Já fizeram lua de mel também? Não, lua de mel não, mas... O que eu quero te mostrar é que a coisa não é bem por esse caminho. O que ela falou que até acontece é o seguinte. Existe uma coisa chamada machismo. Certo. E isso não adianta, é igual racismo, é uma coisa que está uma coisa incrustada na sociedade que é complicado de tirar. Então, a coisa dessa questão que ela colocou acontece quando? Quando o marido, malandramente, machista, ele quer se dar bem. Então, o que ele faz? Não é que ele obriga, porque ninguém faz nada obrigado, mas ele induz a mulher só, vamos arrumar uma mulher para ficar com a gente. Você é bi. E bota na cabeça da mulher que a mulher é bi. Que quer ver ela com outra. Que quer ver ela com... a minha fantasia é te ver com outra mulher. Então, evidentemente, que numa questão de início, a mulher, de repente, por curiosidade, que é aquele negócio que eu falei lá atrás, eu vou entrar nessa para satisfazer o meu parceiro, né? Imaginando que no futuro ela vai também se satisfazer, porque essa, de repente, não é a fantasia dela. Certo. E a mulher vai lá e faz. Faz a primeira, faz a segunda, só que o marido, por machismo, porque não quer ver ela com outro cara, ele mantém isso. Então, esse casal, ele vai para o swing, mas, na verdade, só vai meio casal. O marido vai para se satisfazer, para se dar bem, e a mulher está ali para ajudar o marido. A gente já recebeu muito depoimento de casal que vive essa situação. A mulher é doida para ficar com outro cara, para ficar com um homem sozinho, para fazer o que o marido dela faz. Só que não pode porque o marido não deixa. Entendeu a situação? Aí vai dar problema sempre. Então, assim, cada um tem um tempo. Eu levei um pouco mais de tempo para me permitir, assim, para sentir essa vontade de ver ele com outra, por exemplo. Ele soube ter paciência e esperar meu tempo. Mas chega uma hora que tem que ser bom para os dois. Essa coisa de só um se dar bem. Se divertir na história não tem graça, né? Uma hora dá problema. Mas isso aí é a mulher que tem que se colocar. O que acontece é que muitas das vezes a mulher, naquela relação, ela é tão submissa ao homem
que ela vai aceitando, e chega uma hora que ela não consegue reverter o quadro. Esse negócio que ela fala de tempo, eu coloquei a minha fantasia para ela que queria vê-la com outro cara. Ela falou, mas eu não quero ver você com outra mulher. Ela já deixou claro. Entendi. Ela era assim, na cabeça. Mas como a fantasia era minha, pô, show de bola. E a gente foi levando, e demorou mais um ano, desde que a gente começou a frequentar, para ela me dar a liberdade de ficar com outra mulher. Só que eu sabia que em algum momento isso iria conhecer, porque ela estava se preparando. Entendi. Entendeu? Outra coisa é você botar um cabresto, tanto no homem quanto na mulher. Olha, eu posso, mas você não pode nunca. Aí não funciona. Cara, isso é um negócio muito curioso a respeito da sexualidade feminina, porque você mencionou há pouco tempo atrás aí que duas fantasias muito... as mais populares, né? Seria o homem ficar com duas ou mais mulheres e mulher ficar com dois homens. Só que, quando você conversa com as pessoas ao seu redor, eu concordaria com você que 90% dos homens que você conversa, eles vão falar assim, não, ficar com duas mulheres, eu acho que estaria pelo menos no topo 3 das fantasias dele. Já as mulheres, elas têm muita dificuldade de admitir que elas têm esse tipo de fantasia. Né, eu converso com amigos, com amigas, aí você fala com a menina assim, ei, você já pensou nisso? Aí a menina fala assim, você é louco? Sabe? Elas têm fantasia de transar na praia, elas têm fantasia de ficar com outra menina, mas elas nunca falam assim, eu tenho a fantasia de pegar 3 caras ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito difícil de se ouvir. Então, para você chegar nesse ponto, eu imagino, aí a minha curiosidade é essa, eu imagino que na cabeça da mulher isso não seja uma coisa que tenha tanto apelo, igual tem na cabeça masculina, ou que a gente vive numa sociedade tão machista que a mulher acaba não admitindo para ela mesma que ela tem esse tipo de fantasia. Sabe? Porque eu aposto dinheiro, que se eu perguntar para 10 homens, 9 vão falar que tem essa fantasia. Então, eu não sei por que no mundo feminino isso não é tão admitido, falado, explícito, não sei. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? A minha opinião é que é cultural. É cultural. Como é cultural e é natural, o homem dizer, vamos ali numa terra, mas né, é cultural. Desde sempre o homem tem essa necessidade de falar entre os amigos, e isso é tranquilo. As mulheres têm esse receio por isso, entendeu? Por ser mal interpretada, por ser julgada. Ih, que mulher safada, que mulher isso. Mas no fundo, como no meu caso, às vezes ela nem sabe, mas tem a fantasia. Porque quando chegam a participar, quando chegam a ir num ambiente sensual, essa vontade aflora. Você vê isso muito rápido. Uma pessoa de primeira vez que falou pra gente, assim, o casal, não, a gente vai só olhar. E a mulher daqui a pouco estava lá dançando no polidense, tirando a roupa e aprontando horrores. E é legal porque o que eu ouço falar é que no mundo do swing, quem manda são as mulheres, né? Sim. É um mundo mais matriarcal, né? Isso é a questão do brinquedo, né? Porque nosso brinquedo é de armar e o delas é de abrir. Então, para elas... Tá certo. Uma pergunta, eu anotei umas perguntas que eu queria fazer para vocês mais tarde, mas tem uma pergunta que se encaixa agora. Perguntas que eu peguei na internet, assim, de pessoas curiosas, né? E uma das perguntas é a seguinte: quando o marido ou a esposa propõe um swing, quando o pessoal, uma das respostas muito normais é a pessoa falar assim, eu não sou o suficiente para você, a pessoa acha que o marido ou a esposa está querendo participar disso porque ele não está satisfeito com o desempenho sexual da esposa ou do marido, etc. Como é que qual conselho você daria para um casal novo? Suponhamos, eu chego e falo para minha namorada, vamos pro swing. Aí ela vai falar assim, eu não sou suficiente para você? E aí, como é que você lidar com isso? Cara, olha só, a questão é o seguinte, se você... Vamos voltar para a coisa da curiosidade. Não tem curiosidade. O que você tem que passar para a pessoa, que muitas mulheres convidam o marido para ir para o swing, o namorado, não é a grande maioria, mas muitas fazem isso. Então, você vai convidar o seu parceiro ou a parceira para conhecer esse tipo de coisa, o que tem que deixar no ar é que você tenha curiosidade de conhecer aquilo,
Né? Onde é que você vai conhecer? Você vai conhecer numa festa de swing, numa casa de swing. Então você quer conhecer o ambiente. É a mesma coisa que você conhecer um restaurante que inaugurou no teu bairro. Você quer reconhecer, saber se é bom, como é que funciona. Agora, a questão que você colocou, ela é uma questão um pouco mais grave. Por quê? Porque talvez, se a mulher entendeu dessa maneira, ou o marido entendeu dessa maneira, talvez possa acontecer que o casamento, que o relacionamento já não esteja bom. Uhum. E aí você coloca uma situação, né? Pô, mas aí você está querendo uma coisa melhor, que foi mais ou menos o que você colocou. Uhum. Então, é importante deixar claro o seguinte, swing não salva casamento. Não funciona. Se você não está bem na sua relação, procura primeiro ficar bem na relação para depois propor alguma coisa desse tipo. Porque swing não salva casamento. Pelo igual contrário. filho, então, não salva casamento, né? Não salva, é verdade. Ele te amarra por mais uns meses, mas não salva, entendi. Exatamente, é essa a situação. Porque as pessoas costumam confundir o que a gente faz, a fantasia, nada mais é do que um tesão, é aquela coisa de momento, não tem envolvimento sentimental, entendeu? Então, para que isso aconteça, o seu relacionamento tem que estar maravilhoso, a gente se ama. Qualquer outra coisa que aconteça é apenas uma apimentada numa relação, é tesão, é momento, acabou, aquilo ali acabou. Eu amo o Fernando me ama. Entendeu? Entendi. Isso é outra pergunta que eu tinha anotado aqui. Eu acho que, por causa, talvez por coisas culturais, igual você falou, assim, é comum um homem falar assim, eu vou ali no Termas, pegar uma garota de programa, fazer... esse sexo sem como é que é? Tem envolvimento. Tem envolvimento, ele é bem conhecido do homem. Agora, eu acho que a mulher já tem um pouco mais, provavelmente certamente por razões culturais, a mulher já tem mais dificuldade com isso. E aí, como é que a gente evita que isso seja um problema? Suponhamos, um novo casal que está participando do swing, marinheiros de primeira viagem começaram a frequentar agora, como é que eles criam esse limite entre o que é uma coisa de tesão e prazer e é uma coisa que pode se transformar num negócio emocional, um envolvimento maior? Como é que você cria esses limites? Então, cara, isso aí, olha, eu te falei, a gente escreveu um livro que a gente fala isso tudo no livro, né? Uhum. O que acontece? Veja bem, a questão é o seguinte, a mulher sempre foi educada para ser de um homem, né? Aquela coisa, só vai fazer sexo quando casar, essa coisa toda que hoje em dia já se perdeu um pouco, as novas gerações, isso já se perdeu um pouco, mas existe uma cultura em cima disso. Amor e sexo, né? Tem que estar junto. Tem que estar junto. Igual a questão dos ciúmes, que a gente pode falar lá na frente. Você não me ama. Ela diz isso para mim, porque você não me ama, você não sente ciúmes. Quer dizer, para amar tem que ser ciumento. Exatamente. Então, são essas coisas que vêm da cultura, né? A questão é muito simples. O homem faz sexo com outra mulher sem amor, sem envolvimento, porque está afim de dar uma zinha. Hoje em dia, a mulher também já faz isso. Muito, muito mais do que se fazia antigamente. Então, a questão é essa. É separar o que é sexo e o que é sentimento. É muito bom fazer sexo e é muito bom fazer sexo com quem você ama. Mas não é ruim fazer sexo com quem você não ama. Então, a questão do swing é exatamente isso. É o sexo pelo prazer. Não existe um envolvimento emocional, sentimental. Ninguém quer saber do outro, o que faz, o que deixa de fazer. É simplesmente aquele momento. Então, uma festa de swing ela tem uma mecânica. As pessoas vão para aquele ambiente porque ali as pessoas têm a mesma cabeça, as pessoas buscam a mesma coisa, que é realizar a sua fantasia, embora as fantasias sejam diferentes. Aí já é um outro processo. Mas você está num ambiente que você pode olhar para a mulher do casal. Eu não posso, numa balada, passar um casal e olhar para a mulher do cara, porque vai dar um problema. Vai dar dois problemas. Não, vai dar um problema com a sua namorada e dar problema com uma festa de swing, isso é perfeitamente normal. Por quê? Porque os casais se olham. Então eu olho para a mulher do cara para ver se ela é do meu interesse, ele olha para a minha mulher e elas olham para os maridos com a mesma, porque o primeiro contato é o visual.
O primeiro contato é o que me agrada aos olhos. A partir daí vai gerar uma conversa para ver o que funciona. Então, para aquela pessoa que está querendo entender como essa coisa funciona, que está naquela fase da curiosidade, é preciso entender isso, que não existe envolvimento. A gente dá um conselho para quem está entrando nisso, porque eu vou dizer uma coisa para você. A gente faz festa todo sábado. Agora na quarentena está parado, mas a gente faz festa há 18 anos todos os sábados. Então a gente recebe uma média, vamos colocar aí por baixo de 10 casais inexperientes por festa. Então você imagina quanta gente já passou. Essas pessoas vão para conhecer, para ver como é que é, e eu te garanto, 80% continua nisso. 20%, não curti, não é minha praia, não achei legal, não volta mais. Então, qual é a dica que a gente dá para quem vai continuar nisso? É não repetir parceiro. Gostei da tua mulher, você gostou da minha, a gente conversou, vamos lá, faz uma vez, foi maneiro, de repente rola uma segunda vez, mas não tem por que rolar a terceira vez. Porque, veja bem, por que se procura o swing? Para fugir de uma rotina. Essa é a realidade. Fugir da rotina do teu casamento, daquele sexo feito correndo, porque as crianças estão no quarto do lado, os problemas que envolvem o dia a dia. Você vai para uma situação diferente, para fugir de uma rotina. Mas se eu faço sexo com outro casal 2, 3, 4, 5 vezes, isso vira rotina. Não mudou muita coisa. Entendi. E a partir do momento que você começa a estar junto sempre, você tem a possibilidade de haver outro tipo de envolvimento. Entendi. Entendeu? Entendi. Então isso aí seria uma das dicas, é tipo assim, evitar, por mais que você tenha tido afinidade com um certo casal, evita ficar repetindo muito, justamente para não começar a criar muita intimidade, esse tipo de coisa. No swing a gente diz o seguinte, se você não quer fazer sexo com alguém, fique amigo dele. E quando você vira amigo, aí não rola mais sexo, entendeu? Entendi. Então, fica amigo logo. Você tem essa opção, entendi. As pessoas fazem amizade. Como é que é? Desculpa. Isso acontece muito. As pessoas começam a frequentar e viram um grupo de amigos. De amigos. É bem bacana. E vocês estão... você mencionou, vocês lançaram um livro, Casamento com Pimenta, né? O nome do livro. E para adquirir o livro de vocês, como é que faz? Então, ela vai mostrar o livro aí. O livro, Casamento com Pimenta, é um livro de 340 páginas. Eu vi que é grosso. Foi 340 páginas, não tem figurinha. Mas é fácil de entender, muito bom. Ok. Tem foto, né? A gente, de propósito, não botou foto, que é para não tirar o foco, porque o foco é o que está escrito, né? Então, assim, esse livro é um livro que a gente não dá aula de swing. A gente conta a experiência de um casal comum que descobriu uma fantasia e foi realizar essa fantasia. Então, o que nós fizemos, porque o casal comum somos nós mesmos, né? Certo. Para realizar essa fantasia. Aí a gente conta como foi realizar a fantasia. E tudo sem censura. Não tem baixaria, porque a gente não curte baixaria, mas como é um livro para gente adulta, também não tem censura. Então a gente conta. E a partir desse momento, Pablo, a gente entra para o meio liberal. Então a gente começa a contar as nossas experiências com outras pessoas, explicando cada coisa do swing. Então tudo que a pessoa vai ler, na verdade, são contos eróticos, reais, que aconteceram, explicando como as coisas funcionam. Esse livro, a programação era para ser lançado na Feira Erótica, aqui no Rio, em abril. Mas teve a pandemia, não teve a feira. Então, por enquanto, o livro só vende online, pela editora Viseu. E se o pessoal for no site de vocês, tem como eles acessar? A compra. Tá, eu vou fazer o seguinte, aqui no vídeo eu vou botar um link para o site de vocês, aí o pessoal que tiver interesse pode ir lá no site e ver. Eu aconselho porque, eu não li, mas eu aconselho porque eu acho que é um mundo que está se tornando cada vez mais popular, mas você não acha muita informação fácil. Né? Assim, você tem muita coisa difusa, às vezes é difícil entender o que o pessoal está falando, e aí cria essas coisas que você falou. Às vezes o cara acha que é um cuckold, mas ele não é um cuckold, ele é outra coisa, entendeu? Então, seria bom, né? E do jeito que vocês explicam, aparentemente vocês estão falando de coisas que vocês viveram, né? Todas elas. E nessas experiências que vocês viveram,
qual foi a melhor, assim, suponhamos, se você tivesse que pegar uma coisa no livro, você falou assim, nossa, aquele momento foi um momento assim que eu falei, caramba, não acredito. Foi muito bom. E qual foi o pior? Porque imagino que nem toda experiência seja uma experiência positiva. Deve ter, em 20 anos de swing, deve ter tido uma ou outra experiência negativa, né? Então, tem como vocês falarem pra gente, mais ou menos por alto? Então, o que acontece? Eu vou dar um spoiler do livro, né? Quando eu comecei a escrever o livro, na verdade são memórias, né? Que tudo ali, o livro ia ficar com mais de 500 páginas. E aí não ia ficar legal porque as pessoas têm preguiça de ler, né? Então eu tive que fazer uma seleção dos melhores e piores momentos. No livro a gente conta os melhores momentos e conta os piores momentos, até porque o pior momento, Pablo, serve como alerta. Você não precisa passar por aquilo que nós passamos. Certo. Eu estou te dando uma dica de como é que funciona. Então, assim, o melhor momento, na realidade, o melhor momento é sempre o último. Quando é bom, é o último. O que a gente fez ontem? Foi o melhor momento. Agora, o pior momento é o que marca. E, assim, o pior momento que existe é quando, vamos colocar de 2 casais, né? É quando 2 casais vão fazer alguma coisa que um deles não está preparado para aquilo. Aí é o pior momento. Nós passamos um momento que eu conto no livro, da gente sair com um casal, mais por interesse deles do que nosso. Na verdade, assim, eu era muito afim da mulher do cara, mas a Fátima não era muito afim do marido. E os dois eram afim da gente. Uhum. Aí a Fátima falou, eu vou jogar no time, vou quebrar seu galho, vamos lá. Lá na frente, né? É mais ou menos isso que rola. Uhum. É porque 4 pessoas para dar certo, amigo. É difícil. Vem cá, você falou, só um adendo, você falou no início que vocês são um casal menage. Isso quer dizer que vocês se relacionam mais com solteiros e solteiras do que com casais? É isso? Sim. Justamente para poder evitar esse problema de afinidade? Justamente pelos problemas que a gente teve com o casal. Primeiro que a fantasia inicial era essa. Uhum. Né? A gente todo o negócio de casal, porque a gente estava no meio e a gente queria ver como é que funcionava. A gente saiu com alguns casais, algumas situações foram maravilhosas, mas assim, na maioria a gente teve problema. Então a gente decidiu que era muito melhor fazer a parada do homenagem, que nunca dá errado, do que fazer tá sempre vivendo uma situação, outra situação, então é uma opção nossa, entendeu? Mas nessa coisa do casal, a gente foi então, saiu com o casal, e quando chegou na hora que o cara percebeu que a mulher dele estava tendo prazer comigo, o cara pirou, mano. Ela podia transar com você, mas ela não podia gostar. Ela não podia gemer. Entendeu? Uhum. Ela pirou. A gente teve um problema sério porque ele queria bater nela. Foi assim uma coisa ruim mesmo. Nossa. Então a gente coloca essas situações no livro, porque veja bem, vamos entrar na questão do ciúme. As pessoas são ciumentas no geral, mas isso tem que ter um controle. As pessoas imaginam que quem faz swing não tem ciúme. Mentira. A maioria é muito e muito ciumento. A maioria dos casais. Só que acontece, as pessoas com o tempo, elas conseguem identificar que aquele é um prazer momentâneo, aquele é um prazer casual, aquele é apenas sexo. Então não tem motivo para ter ciúme, a não ser que a coisa fuja um pouco do controle. Tipo assim, tu tá lá com a tua mulher na situação, né? Tu tá com a mulher do cara, tua mulher tá com o marido do... Aí a tua mulher dá uma gemida que nunca deu com você. Você, pô, o que tá vendo ali, amigo? Aí, né? Mas tem que ter um controle. Você tem que... Depois bate um papo em casa. Pô, o que tá acontecendo lá? Então, essa é a questão. Quando você se relaciona com outro casal que não está preparado para isso, e você não sabe se está ou não, porque no momento, né? Aquela coisa de vamos, todo mundo afim, vamos. Então, isso realmente é complicado. Por isso que é sempre importante conversar muito também com o cara. Até porque, veja bem, a Fátima não gosta de levar tapa na bunda. Ela tem uma bunda gigante. Então, todo homem quer dar um tapa na bunda dela, mas ela não gosta. Essa que é pandeira. Pô, mas como é que o cara vai saber também que ela não gosta? Tem que falar. Tem que falar. Quando 2 casais, ou 3 pessoas, ou 10 pessoas se reúnem para fazer alguma coisa, tem que trocar melhor. Olha só, a gente não curte isso, a gente curte aquilo, aqui não rola sexo anal, não pode beijar na boca.
para quando chegar lá no momento, não acontecer nenhuma situação que quebre o clima, entendeu? Entendi. Isso é uma coisa, é uma das perguntas que eu tenho aqui. Porque uma das perguntas, são duas perguntas, na verdade. A primeira é a seguinte: se no swing geralmente as pessoas transam antes de transar, se elas têm uma conversa, se elas passam a conhecer o casal com quem elas vão se relacionar, ou se é uma coisa meio assim, você vai com estranhos. E a segunda pergunta é justamente essa. Por exemplo, é melhor para uma pessoa que está iniciando o swing ir para uma festa grande, para uma boate, ou é melhor ela ir para uma resenha na casa de um conhecido? Porque eu imagino que uma boate não seja o melhor ambiente para você trocar uma ideia. Som alto, dança, de repente você já está no quarto, você nem lembra o nome da pessoa, né? Então a pergunta é tipo assim: qual seria o melhor cenário para um casal que está começando? O que acha? O que é melhor? Sem dúvida nenhuma é ir para uma boate. É? O Fernando vai. É o contrário que você está pensando. Ok. Vai explicar melhor. Explica aí. Vamos lá. Essa coisa da conversa, veja bem, é preciso entender que as pessoas são diferentes, pensam diferente. Por exemplo, a gente sempre diz, e a maioria das pessoas fazem sexo com camisinha. Mas tem casais que não querem fazer sexo com camisinha. Então, são pessoas que pensam diferente do geral. Essa coisa da conversa, ela normalmente acontece. Qual é a mecânica da boate? O casal chega na boate, vai beber, Veja bem, a primeira coisa, não vá pensando que vai fazer, que vai acontecer, que vai se pendurar no lustre, porque não funciona. Decepção. Vai sem pretensão nenhuma, vai para curtir uma noite. Porque, veja bem, você vai numa balada comum, um cara sozinho vai numa balada comum, ele vai ter que pegar uma mulher, trocar ideia com a mulher, convencer a mulher de levar a mulher para um motel. Na boate liberal, vão trocar uma ideia e já tem um motel ali, já está tudo ali. Então é mais simples. E seguro. E seguro. Isso é importante. Então o que acontece? A pessoa vai para lá para curtir a noite. Nem sempre acontece o que você imagina. Porque, como eu te falei, depende da outra pessoa, depende dos quatro se identificarem. Então, às vezes tem casal que vai, passa a noite lá, bebe, dança e nada de sexo. Como na boate tem os ambientes coletivos, você pode circular nos ambientes, pode ver o que está rolando. Então, assim, você leva o tesão para casa, se não acontecer nada. Então, a dica é, vá para a boate sem pretensão nenhuma, vai para curtir a noite. Beleza, encontrou um casal, encontrou um solteiro, encontrou uma solteira, vai trocar uma ideia. Esse trocar uma ideia não é para as pessoas se conhecerem, não é para as pessoas falarem da vida. É para trocar uma ideia do que pode rolar na situação. Então, qual é a mecânica? Normalmente, vamos falar do casal. A mulher do casal, estamos aqui, o padre, a esposa ali, um casal interessante e tal. A minha mulher vai se aproximar da sua mulher. E vão trocar uma ideia. Tudo bem, coisa de mulher, né? Mulher é mais fácil, né? E tal. Aí a minha mulher fala assim, a gente gostou de vocês. Aí a mulher fala assim, a gente também gostou de vocês. Então as duas vão fazer o quê? Vão chamar os maridos. Vem pra cá, Fernando e tal. Aí a gente se apresenta, aí a gente começa a trocar uma ideia. Mas aí, vocês estão há muito tempo nisso? Não, a gente tá chegando agora, coisa e tal. E o que vocês curtem? Aí é que vai vir a história. Entendi. A gente curte sexo no mesmo ambiente, a gente curte troca de casal, a gente faz troca de casal, mas a gente não beija na boca, não rola sexo anal. Então ali... Não rola tapa no bumbum. A gente tem uma ideia do que vai poder rolar dentro do negócio, entendeu? Então, tipo assim, é muito importante para um casal saber o que eles vão falar para outro casal, saber a regra deles, né? Você não chega lá despreparado, né? Por isso tem que conversar antes. Entendi. Combinado, como eu falei lá atrás, não sai caro. A gente tem que saber exatamente o que a gente procura. Por exemplo, ela não gosta de mulher. Que no meio liberal é muito comum essa coisa do bi feminino, né? Uhum. Fantasia de duas mulheres e tal. Ela não curte. Então chega o casal, troca uma ideia com a gente, aí a mulher fala assim, adorei você, e a mulher já vai pegando, vai beijando, ela só um instantinho, eu não curto mulher. Então já tem uma barreira. Entendi. Então, vamos para lá, vai rolar uma troca, só que não vai rolar mulher com mulher. Então entendi. Pode ser que vá, pode ser que não vá. Se para o casal isso for uma coisa imperativa, não, para a gente tem que ter bi feminino. Então aí já não vai rolar. Então, essa conversa é para deixar esses pontos... A gente não quer... na verdade,
as pessoas não querem saber nem o nome do outro. Até porque no swing ninguém usa nome verdadeiro. Todo mundo troca nome, usa apelido, que é justamente para não ter identificação. Certo. Então, trocou uma ideia, vai rolar, vai pro quarto, o negócio rola, a que saiu dali, ó, beijinho, foi um prazer e tal. Eventualmente existe uma troca de WhatsApp, quando existe uma afinidade e tal, mas no geral é aquele momento, é o casual. Saiu dali, cada um continua com a sua vida. Aí, Entendi. continuando a tua pergunta, a questão da resenha. Vou explicar uma coisa para você. A gente sofreu muito isso. Casal que a mulher é gostosa é um inferno, mano. Porque, eu vou te falar, cara, porque todo mundo vai pegar a tua mulher, cara. Certo. Então você é convidado para tudo quanto é coisa. O cara vai fazer uma resenha na casa dele, pô, chama lá os pimentas, porque eu quero pegar a pimenta. E resenha, amigo, veja bem, na boate, você tem pra onde correr. Certo. Mas tem vários ambientes. Aí tu tá com a tua mulher, ela tá me cercando. A gente não quer nada com vocês. A gente troca uma ideia, a gente vai dar uma voltinha ali, a gente vai ali no labirinto, e um abraço, a gente vai no terraço tomar um ar. Tu tá na casa do cara na resenha, amigo, tu não tem pra onde correr. Tu tá no quintal, na sala e quarto. Tu vai correr pra onde? A gente viveu muito isso no começo. Entendi. Então, fica mais difícil de você falar assim, de não ser indelicado, né? No caso, acaba que... Entendi. E normalmente as pessoas que chamam para resenha não chamam só você, chama mais alguns, né? E aí as pessoas ficam achando que é meio que todo mundo obrigado a ficar com todo mundo, é muito constrangedor. Então, Certo. não é a dica. Uma Não coisa é. importante é falar que tem muita gente que pensa que vai chegar numa festa de swing, numa boate, e vai entrar e tá todo mundo pelado, todo mundo transando com todo mundo, e isso não acontece. Não é igual aquele filme do Tom Cruise, não? De olhos bem fechados? Você chega, tá todo mundo lá, não? Entendeu? Como o Fernando falou, o legal é o casal ir sem a pretensão de fazer nada e vai curtir uma boate, DJ, beber, dançar, e qualquer outra coisa é consequência. Pode acontecer como também não. Isso que ela falou é engraçado, que a gente recebe as pessoas, né? Então, quando vem alguém de primeira vez, a gente leva para conhecer os ambientes, porque festa de swing tem os ambientes coletivos que todo mundo pode circular, jamais colocar a mão em alguém sem ser autorizado. Tudo acontece com consentimento. Certo. Então, a gente mostra os ambientes, explica, isso aqui funciona assim, aqui é o Glory Hall, aqui é o Dark Room e tal. Tem os ambientes privativos, que aí 2 casais, 3 casais querem ficar no trancadinho, vai lá, fecha a porta, vai para a suíte e tal. Aí as pessoas, quando chegam, né, naquela ânsia, aquele tesão, aquele negócio, aí as pessoas comentam assim, ué, mas tá todo mundo vestido? Porque eles acham que vão chegar lá. E vai estar todo mundo peladão. Aí você falou, não, tá cedo ainda, espera chegar às 4 da manhã, né? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, é um ambiente mais respeitoso do que uma balada comum. Você vai num show de rock, né? Pô, tu vai no banheiro, sempre tem aquele maluco que fica ali na porta do banheiro, que puxa o cabelo. Vai no corredor. Isso é verdade, isso é verdade. Tipo assim, ambientes, até mesmo o assédio, né? Tipo assim, você vai numa boate, você é uma mulher solteira numa boate, sabe? Você vai fazer uma coisa, igual você falou, você vai no banheiro, o cara te pega, às vezes te pega pelo braço. Imagino que quando você está num ambiente do swing, que é mais controlado, igual você falou, ninguém encosta ninguém sem pedir. Então, tipo assim, é um negócio mais libertador nesse sentido, assim. Você não precisa ficar preocupado que, né, vai ter tanto assédio, assim. A tua mulher pode ficar nua no meio do salão. Ninguém vai encostar um dedo nela. Vão olhar, obviamente. Mas ninguém vai encostar um dedo. Então, essa segurança, essa tranquilidade leva muitos casais que não fazem swing, mas que vão para a festa para curtir o ambiente, porque o ambiente é extremamente sensual. Você imagina, tá tocando funk, a mulherada sobe no palco, a mulherada tira a saia, repola de calcinha. Então, assim, é um ambiente muito sensual. Você tem acesso aos ambientes coletivos, você pode chegar num quarto, ter 2, 3 casais transando numa cama. Você fica ali no teu canto assistindo aquilo, ouvindo gemidos e tal, e você leva aquilo para casa, mas você está num ambiente que a tua mulher não é incomodada em nenhum momento. Entendi. É controlado, né? E nas boates? Vocês estão há 20 anos aí promovendo essas festas. Eu li em eu acho que foi no site de vocês, que vocês trabalharam já com boates diferentes, né? Vocês já trabalharam em várias boates. A estrutura e as boates, elas realmente fornecem o tipo de ambiente que os casais do meio
precisam? Assim, eu acho que a minha pergunta é a seguinte: eles abrem uma boate lá só para ganhar dinheiro, não botam segurança, ou é um negócio organizado? Assim, os donos da boate têm a preocupação do público deles, eles sabem quem é o público que eles estão atendendo? Como é que funciona isso? Existem dois caminhos aí. O primeiro caminho é a estrutura. Então, toda boate liberal, ela tem uma estrutura padrão. Tem que ter um dark room, que é um lugar escurinho para as pessoas se pegarem, porque o pessoal do swing é muito tímido. Então, tem que ser no escurinho, coisa e tal, né? Então, tem o dark room, tem o glory hall, que são aquelas cabines que tem o buraquinho. Uhum. Então, se fecha numa cabine, e volta, ficam os homens, coloca o pênis lá no buraquinho para rolar a brincadeira, sem um ver o outro do outro lado, né? Isso é o glory hall. A maioria das boates não tem suíte, tem cabine. Cabine de madeira, a pessoa se tranca ali. A gente, como trabalha numa casa que tem suíte, que é uma termas, né? Então, a gente tem suíte, com banheiro, aquela coisa toda. Então, são os ambientes. A boate, para as pessoas dançarem. Então, assim, a estrutura, ela é montada para dar a oportunidade das pessoas realizarem sua fantasia. Agora, quanto à questão do controle, isso mudou muito com o passar dos anos. Quando a gente começou, até estava explicando isso para um casal hoje. Quando a gente começou, o que era, basicamente, era festa de casal. O que é festa de casal? Só entravam casais e mulheres sozinhas. Homem sozinho não entrava. Não entrava. E naquela época tinha-se um controle em relação a isso. Aí, com o tempo, como existia muita fantasia que eu tinha, que nós tínhamos no homenagem masculino, as boates começaram a abrir, tipo, uma programação de uma semana, abria um dia para ter uma festa que permitisse o homem sozinho entrar para esses casais poderem realizar sua fantasia. Só que, amigo, com a coisa da internet, a popularização e as coisas os caras foram ficando espertos, perceberam o seguinte: o que dá dinheiro para a boate é homem. Um casal paga R$50 no ingresso, o homem paga 150, 200. Então aí eles começaram a fazer o quê? Primeiro acabaram com o negócio de swing. Não é mais swing, é balada liberal. O que é uma balada? Uma balada é onde todas as pessoas vão para curtir a noite. O liberal é porque nessa casa existem os ambientes que você pode fazer sexo. Então o que acontece? Na verdade, numa balada liberal entra todo tipo de pessoa que pode pagar aquele ingresso. Certo. Essa é a diferença. O que a gente faz ainda é uma festa de swing. Então, por exemplo, se você chegar com a tua esposa na porta da minha festa, você não vai entrar na festa. Quem é você? Ah, eu estava passando aqui. Não tem. Você tem que ser indicado por um casal. Ah, entendi. Então vocês têm um certo controle de quem vai participar da festa, quem é convidado da sua festa. A gente recebe, em média, 150 pessoas num sábado. A gente conhece 90% das pessoas. Os 10% restante é porque o Pablo, o casal Pablo e fulano me indicou. A pessoa tem que chamar no zap, trocar uma ideia e tal. Chega lá, tem que estar com o nome na lista. Chegar na porta da boate, não entra. Não entra. Mas essa questão que você perguntou da segurança, veja bem, dentro da boate existe toda a segurança. Tem o segurança, tem tudo. A única coisa que se perdeu com o tempo foi a privacidade. Entendi. Então vamos supor o seguinte: você com a tua esposa vai numa balada liberal. Aí você chega lá e encontra o teu vizinho, que é casado, sozinho, andando para um lado e para o outro. Caraca, meu vizinho aqui, o que ele vai imaginar? Tu tá entendendo? Ele tá descurioso, ele entrou ali, ficou sabendo o que ouviu falar. Quando isso acontece numa festa de swing, aquela pessoa que está ali está na mesma situação que você. Porque ele já faz parte desse universo, se ele está ali. Ele não entrou ali de gaiato, né? Então, ela vai entender o porquê que vocês estão lá, não vai julgar você. Então a diferença é a privacidade, mas segurança todas elas têm. Tá, a outra pergunta era o seguinte: você no início da nossa conversa você mencionou que com o passar do tempo as coisas têm se tornado, por causa da internet, o negócio existe menos tabu com relação ao swing ou às baladas. Mas, ao mesmo tempo que você tem menos tabu, você tem mais participação nesses eventos dos curiosos. Não no evento que vocês organizam, mas, igual você falou, tem muita boate aí que não é mais festa de swing, é balada liberal. Você acha que isso é uma coisa boa no final, quando coloca tudo na balança? É uma coisa boa ou ruim? É ruim. É ruim? É ruim. É ruim. A popularização do swing é uma coisa ruim, no final das contas. É melhor quando o pessoal falava que isso era coisa do diabo e tal.
swing Não, sabe? o swing está aí para todo mundo, mas nem todo mundo está preparado para isso. Então é ruim. Então, por exemplo, ó, a gente não vai numa balada liberal porque, assim, o cara que vai de curioso numa balada liberal, o que, que vai acontecer? Se eu olhar para a bunda da mulher dele, ele vai ficar puto. E ele vai arrumar um problema comigo, só porque ele não entende que ali todo mundo olha para todo mundo. Ele está ali de curioso. Então, até para os casais que curtem o swing, isso fica ruim. Você vai para uma festa que tem 200 pessoas e na hora do rally rola, não acontece nada. Porque ó, a coisa que você mais vê em balada liberal é mulher de calça comprida. E mulher de calça comprida no swing é porque não quer fazer nada, meu. Entendi. É uma mensagem clara. Mensagem clara. Calça jeans, amigo, ela não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Então, você percebe isso nas baladas liberadas. É muita gente curiosa, é muito glamour para pouco sexo. E o swingueiro, o que ele busca é sexo. Entendi. Cara, não existe, tipo assim. Porque eu imagino, igual você mencionou, o cara pode ficar até chateado se ele, por exemplo, ele tá ali, ele não é do swing, você olhou para a esposa dele e o cara grilou porque ele não sacou ainda onde é que ele tá. Ele não sabe da etiqueta do swing, ele não sabe o que rola ali dentro. Mas não seria, de certa forma, uma obrigação ou uma responsabilidade da boate de educar o público que está recebendo? Ó, gente, aqui funciona assim, assim, assado. Assim, não tem um panfletinho que você dá na mão do casal? Ó, gente, aqui é o panfleto das regras da nossa casa. Não rola isso? Não... Pablo, você é artista, você é produtor, você mexe com dinheiro, você mexe com custo. Então, o que aconteceu? Antigamente, toda boate tinha um promoter. E o cara estava lá para isso, para receber o de primeira vez, para explicar como é que funciona. Só que isso custa dinheiro. Então, eles aboliram isso. Como hoje a coisa está popular, você pesquisa no Google e acha, o cara não tem essa coisa. Então, você, onde chega nessas casas, nas baladas liberais, você paga, entra e nem sabe o que vai acontecer. Entendi. Se vira. Entendeu? É o velho oeste lá, se vira lá dentro. Fica lá dentro, amigo. Não existe. A gente, quando foi a primeira vez na casa de swing, a gente foi recebido por um promoter, eles nos levaram para conhecer a casa, para conversar, tirar dúvida. Então, a gente aprendeu assim e a gente faz assim até hoje. Entendi. Mas, no geral, cada um para si e Deus para todos, amigo. Eu imagino que isso seja ruim mesmo, porque acaba que quem não sabe o que está fazendo vai ter que aprender na marra ou fazer besteira, né? Às vezes aprende do jeito errado, né? Né? Aprende do jeito errado, né? A outra pergunta que eu tinha é que vocês, tipo assim, vocês já estão há 21 anos no meio. Eu conheci vocês através daquela entrevista que vocês deram para Marília Gabriela. Então, tipo assim, vocês, querendo ou não, eu não conheço um casal do meio mais famoso do que vocês aqui no Brasil. Eu acho que vocês são os grandes representantes assim do swing em termos de casais, porque eu procurei outros casais para conversar, para poder entrevistar para o site, e vocês eram o que sempre aparecia. Que impacto que isso teve na sua vida pessoal quando vocês, digamos assim, saíram do armário? Porque, tipo assim, tem a família, tem os amigos da igreja, você foi casado 5 vezes, eu não sei se você tem filhos ou não, mas se tiver filhos, tem os filhos. Como é que funciona isso? Como é que você fala para esse monte de gente, ó, gente, não se mete na minha vida não, que eu vou fazer isso aqui, eu tô bem. Como é que funciona isso? Na verdade, Pablo, é exatamente isso. Ninguém paga nossas contas. Eu sei, mas é difícil, não é não? Veja bem, na verdade, assim, a gente na época, a gente fazia festa, a gente tinha um blog, que nesse blog eu contava o resumo do que tinha acontecido na festa, né? E aí a gente foi convidado primeiro para o Profissão Repórter para fazer eles queriam fazer uma matéria na casa de swing. Naquela época era muito comum assim, pegava uma casa de swing, aí pegava um grupo de 3, 4 casais que frequentavam a festa, que eram amigos do dono, do promoter, aí levava lá um casal de strip, juntava todo mundo num cantinho, todo mundo de máscara e fazia de conta que era uma festa. Uhum. O Profissão Repórter não queria fazer isso. Era um teatro. O Profissão Repórter, eles queriam entrar na festa. Eles falaram, meu irmão, a gente quer ir lá dentro. Eles tentaram em todas as boates de São Paulo, não conseguiram. Aí, através do nosso blog, fizeram contato com a gente. E aí, claro, houve uma negociação, porque assim, para mim botar a TV Globo dentro da minha festa,
tem que ter uma negociação. O que pode, o que não pode aparecer o rosto das pessoas e tal. Foi uma coisa complicada. Mas a questão era, para a gente, tinha coisa da abertura, né? As pessoas conhecerem a festa pelo swing, né? As pessoas saberem como funciona. Tinha a questão que, para a gente, financeiramente, era uma propaganda imensa, aparecer em rede nacional, mas ninguém sabia o que a gente fazia. E, a partir dali, as pessoas iam saber. Sim. Então, vocês saíram do armário. Agora vocês tinham que assumir. E aí, como é que foi isso? Deu algum problema? Foi difícil? Assim, a gente, eu e a Fátima, não temos filho por opção. Porque a gente é da noite, enfim, ia ser complicado. Mas eu tenho uma filha do primeiro casamento. Certo. Então, quando a gente decidiu que, ok, vamos aparecer na TV Globo, a gente pensou isso. Nós não temos um filho, porque é muito complicado um casal ter um filho adolescente, ficar sabendo que o pai e a mãe vão pro swing, é complicado. A gente não tinha um filho. A gente já tinha a opção de não ter filho por conta do trabalho. A gente queria, sim, promover o nosso negócio e promover o nosso meio. Então, a gente decidiu o que ia fazer. Mas, evidentemente, que tem a família, tem os vizinhos. Então, assim, com a família foi muito tranquilo. Foi exatamente isso, amigo. Ninguém paga nossas contas. Então, não vem me dizer o que eu devo fazer ou não. Ponto. É a saída. Mas, na verdade, não houve muito problema em relação a isso, não. O maior problema foram com as pessoas que conhecem a gente no entorno, os vizinhos, os conhecidos. Com esse, a gente teve realmente muito problema da gente ficar trancado em casa um mês sem botar o pé na rua, porque toda vez que botava o pé era uma gracinha que eu via. Então, mas tudo passa, amigo. Passa. Passou 30 dias, as pessoas... Nego comenta pelas costas, mas aí não tem problema, não funciona. Mas a verdade foi muito complicado. Por isso que os casais trocam nome, colocam apelido, tem horror à fotografia em festa de swing, que é justamente o medo de serem identificados e terem que expor a sua intimidade para as pessoas, entendeu? Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Eu senti mais porque os meus vizinhos são meus vizinhos desde pequena. Eu sou nascida e criada aqui, né? Muitos adolescentes hoje foram alunos meus na igreja. Uhum. E eu digo uma coisa com muita tranquilidade. Tudo que a gente passou foi pura hipocrisia. Porque o que tem de gente aqui que frequenta clandestinamente, escondido da família, lugares assim, fonte, mas na nossa frente aqui, né, quer pagar de puritano, de família, de acontece certinho. Muito, né? Acontece. Deixa eu perguntar, vocês, acho que você mencionou, vocês moram na Zona Oeste do Rio? Norte. A gente mora na Zona Norte e faz a festa na Zona Oeste. Na Zona Oeste? Que lugar lá da Zona Oeste? Na Vila Valqueire. Vila Valqueire. Não, é porque eu cresci em Campo Grande, eu conheço um pouco da Zona Oeste. Não, Campo Grande, você sabe onde fica o Campo dos Afonsos, a base aérea. Sim. Então, a Vila Valqueire encostadinha ao Campo dos Afonsos. Se algum dia eu for no Rio aí, eu vou aparecer lá. Ó, vi aqui, eu conheço os promoters aí, ó. Meu nome tá na lista. Deixa eu ver aqui. Eu tinha umas outras perguntas a respeito disso. Uma outra pergunta que o pessoal mencionou aqui é o seguinte: o swing é para todo mundo? Todo mundo pode participar? Assim, no sentido, você acha que todo mundo tem maturidade para isso? Ou consegue desenvolver a maturidade para isso? Ou você acha que tem gente que emocionalmente não funciona? Essa pergunta tem uma ramificação. Tem duas perninhas. Cai naquilo que ela falou, que o swing é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o swing. Então, essa questão não é nem da maturidade, é a questão da estabilidade emocional. Pessoas extremamente ciumentas é muito complicado, é muito difícil. Porque é a velha história. Se você vai ali apenas para curtir, como eu falei, que tem casais que vão para curtir o clima, que não vão fazer nada, ok. Mas tem pessoas que são tão ciumentas que o marido vai olhar para a mulher ali do lado que tirou a roupa e vai dar ruim. Então, assim... ou então se a esposa gemer, o cara quer brigar, né? Tem esse... Eu estou nem falando da questão não chega nem nesse ponto. A gente não está falando sexo. Estou dizendo assim,
Tem pessoas que têm casais que vão na boate para curtir o clima e tal, não fazem nada. Mas a mulher é tão ciumenta que aí a tua mulher tira a roupa ali, pô, todo mundo vai olhar a mulher pelada. Aí o marido olha, a mulher quer bater no marido. Tá olhando para a mulher pelada, quer dizer, quem não tem estabilidade emocional, fica difícil, é complicado. Então, nesse sentido, a questão da maturidade, eu acredito que as pessoas evoluem. Então, assim, é como a gente começou. Ela falou, ó, eu vou curtir, mas eu não quero ver você com outra mulher. Mas isso passou um tempo, ela mesma começou a ter a curiosidade. Pô, eu quero sentir a mesma coisa que você sente quando eu estou com outro cara. Então, assim, as pessoas evoluem, as pessoas amadurecem. A questão principal é a estabilidade emocional. Perdão. Agora, a outra ramificação dessa pergunta, quando você fala assim, o swing é para todo mundo no sentido de é para gordinha, é para magrinha, é para coroa, é para novinho. Porque as pessoas se identificam, é como eu te falei, primeiro pelo visual, né? É. Mas tem muito cara que gosta de gordinha. Muito cara que gosta de gordinha. As gordinhas têm uma situação tranquila. Mas a questão também é a conversa. Então, São super requisitados. a questão é... Então, assim, é um ambiente muito democrático. Entendi. Essa coisa de padrão, de beleza, isso é muito democrático. Isso era exatamente uma das perguntas que eu tinha aqui. Uma internauta falando, eu tenho curiosidade, mas eu não me sinto bonita o suficiente. Aí, como é que funciona? Pessoal, gosto é pessoal, cada um tem o seu, cada um admira um tipo na pessoa, e às vezes o que te atrai naquele momento ali sensual é totalmente diferente do que você imaginava. E às vezes a pessoa não tem uma beleza física, mas a pessoa é sensual, extremamente sensual. E assim, a festa, a mecânica da festa, ela começa na boate. A gente, quando abre a festa, a gente libera todos os ambientes, mas as pessoas, no geral, ficam na boate. Até para um olhar para o outro, para paquerar, para observar e tal. Então, você imagina, a mulher está lá dançando, curtindo, dança um rock, dança um funk, dança um pagode. Isso estimula a sensualidade. A dança estimula a sensualidade. Então, independente se a mulher é muito bonita, se o homem é muito bonito, mas naquele momento, aquela sensualidade que exala, apaga essa coisa do bonito, do feio, do gordinho, do lourinho, do pretinho, entendeu? Então, é um ambiente muito democrático. Legal. A outra pergunta era justamente com relação ao negócio da identidade. Tinha uma pergunta aqui, eu posso usar uma máscara para proteger a minha identidade quando eu for numa boate de swing? Pô, na pandemia é molinho, todo mundo de máscara. É verdade. Mas antes da pandemia, o pessoal, tem alguém costumava ir de máscara ou não? O pessoal vai com... Eu vou te contar uma passagem rápida. Uma vez o pessoal me abordou no WhatsApp, falou assim, pô, a gente queria conhecer, mas a gente tem uma profissão, a gente é muito conhecido, a gente tem medo de encontrar alguém e tal. Tem problema se a gente for de máscara? Então a minha resposta foi o seguinte, nenhum problema você ir de máscara. A única questão é que você vai chamar toda a atenção para você, porque vocês vão ser os únicos de máscara. Então todo mundo vai olhar para a cara de vocês. Essa coisa assim, há muito tempo atrás, quando o negócio era muito mais fechado, tinha essa coisa. Mas hoje em dia, a grande verdade é que em algum momento você vai encontrar um conhecido, de máscara ou sem máscara, porque a coisa abriu muito. Antigamente tinha uma situação assim, ó. A nossa boate é na Vila Valqueire. Então, quem mora ali no entorno, eu não vou ali na Vila Valqueire porque eu vou encontrar um conhecido. Eu vou lá no centro da cidade. Aí vai encontrar um conhecido no centro da cidade. Entendi. Porque o cara pensou igual. Pensou a mesma coisa, né? A mesma coisa. Você está entendendo? Então, assim, na verdade, o que acontece é que essa coisa da privacidade é aquilo que eu te falei no começo. Numa festa de swing, você corre o risco de encontrar um conhecido, mas que está na mesma situação que você. Certo. Numa balada liberal, você corre o risco de encontrar um conhecido que, de repente, não sabe nem o que está fazendo ali dentro. Fica mais vulnerável. Fica mais vulnerável. Mas você pode falar, tava passando aqui também, cara, que loucura. Entrei sem querer. Se você encontra um outro canal, até dá pra fazer isso. Mas se tu encontra um patrão, cara, é complicado. Tem isso. Isso é outra coisa que eu tava pensando com relação a vocês. Quando vocês resolveram sair do armário, assim, por dizer, né? Uma das coisas que facilita também era o fato que vocês já estavam trabalhando nessa área. Então não tinha esse problema do emprego, né? Porque esse é outro problema que eu imagino que para um casal, sabe? Você trabalha numa empresa, de repente
seu Não, patrão, né? não, teve uma menina, foi engraçado, quando a gente apareceu no Profissão Repórter, tinha uma menina, tá lá no YouTube para as pessoas verem, lá no nosso site está lá o vídeo. A Penélope, uma morena de 1,80 m de altura, ela era a nossa hustler, né? Fazia a demonstração lá nos lugares e tal. Então filmaram ela no meio da festa e falaram, conversaram, o que tá fazendo aqui? Ela, não, eu tô esperando um menino, não sei o que e tal. E isso foi num sábado. No dia seguinte, o programa passou numa terça-feira. Numa quarta-feira, ela tinha uma entrevista de emprego. Então, ela foi para a entrevista. Quando chegou na entrevista, a pessoa falou para ela: você apareceu ontem no Profissão Repórter? Nossa! E ela arrumou emprego ou não? Foi contratada ou não? Não foi. É um problema. Outra pergunta aqui. Essa é uma pergunta que eu imagino que depende muito do casal, mas é uma pergunta que estava na internet e eu vou perguntar. A vida de um casal do swing é melhor do que a vida de um casal convencional? Bom, para nós é muito melhor. Cara, eu vou te dizer. Cada um, né? Eu vou te dizer o seguinte, veja bem. Eu falo isso no livro, né? A gente nunca teve a intenção de convencer ninguém que o nosso é melhor do que o deles. Existe uma coisa que eu não concordo hoje em dia, que é um papinho de mundo colorido. O mundo do swing é um mundo colorido. Quem não é no swing vive o mundo preto e branco. Eu acho que isso é besteira. Vou te dizer por quê. Tem muito casal que está no swing que vive o mundo em preto e branco, amigo. Porque, veja bem, a vida ela é normal. A gente aqui, a gente só não discute por uma coisa, por ciúme. Porque nós abolimos isso. Tem muito casal do swing que sente ciúme. A gente não vê. Então ela olha para um cara na rua, eu olho para uma mulher. A gente não tem esse tipo de discussão. Você olhou para fulana no restaurante. A gente não briga por isso. Mas a gente discute normalmente como todo casal, porque a vida é assim. Ela discorda de alguma coisa que eu falei, eu discordo de alguma coisa que ela pensa. É uma coisa natural. E às vezes a pessoa acha, com essa coisa do mundo colorido, que o mundo do swing é o perfeito. Alice no País das Maravilhas. E não é. E não é. As pessoas, eu falo para as pessoas, a vida de swingueiro não é fácil. Você ir para uma boate, encontrar um casal que os dois... Eu olho para a mulher, caraca, que mulher maravilhosa. Ela fala assim, pô, mas olha o marido dela, eu não vou ficar com aquele marido. Então, assim, é muito difícil. Agora, não existe o melhor ou o pior. O que existe é o relacionamento. A única coisa que eu posso te falar é que quem vive no swing do jeito que tem que se viver, que é com a verdade, porque tem muito casal que o marido pula cerca, o cara tá no swing, mas o marido pula cerca, a mulher pula cerca. Não, um casamento de verdade. O que existe é uma cumplicidade que a gente vive, que os casais que normalmente que estão fora não conseguem ter. Essa cumplicidade é o fator de diferença. Mas não quer dizer que a nossa vida é melhor ou pior do que a deles. Entendi. A questão é como vive cada um. Então, o importante é, o swing é uma pimenta no casamento, é um upgrade, é sair da rotina. E ponto final. Você foi lá, viveu aquilo, voltou para casa, a tua vida continua normal como era antes. O que muda é a questão do sexo. Imagina, a gente está casado há 21 anos. Meu irmão, fazer sexo com a mesma mulher 21 anos é chato pra caramba, cara. Ela fazer sexo com cara 21 anos é chato, cara. Então, quando a gente sente que o negócio tá ficando meio morno, a gente vai ali, dá uma curtida, se pintar um clima, rola uma situação, dá um upgrade no sexo, vem pra casa, lembra daquilo que aconteceu. Então, é essa coisa que melhora. O que melhora é o relacionamento sexual, é a cumplicidade, é a confiança. Mas dizer que quem está aqui vive melhor do que quem está lá, eu não concordo. Entendi. Eu acho que o interessante é tipo o negócio da dieta, né? Tipo assim, se alguém fala para você, você não, esse vai ser o último pedaço de chocolate que você vai comer na sua vida. Aquilo te causa um impacto emocional muito grande. Agora você fala assim, não, você pode comer chocolate de vez em quando. Às vezes não é nem que você queira comer chocolate com tanta frequência, mas só você saber que existe essa possibilidade é um negócio que traz um certo alívio, né? Eu não sei se eu estou usando o exemplo legal para poder comparar as coisas, mas igual você falou, só você saber que você tem essa possibilidade de vocês explorarem outros horizontes sexuais, isso já é legal, de você saber assim, pô, sabe, se um dia eu quiser uma coisa a mais, eu posso, né? Não é uma coisa que é proibida, que vai ser barrada, né? Você falar sobre o que está sentindo, tem muitos casais que não conversam. Não, e é exatamente isso. Tem gente que acha que a gente faz sexo todo dia.
No swing não é. Às vezes a gente passa meses sem trocar de parceiro, mas só que a gente sabe que em algum momento você tem essa possibilidade, você pode fazer, entendeu? Então isso já te dá uma tranquilidade. O dia que ficar morno aqui, a gente dá um pulinho ali e dá uma revigorada, entendeu? Mesmo porque a gente curte muito o casual, a gente não gosta de nada programado. Entendi. Né? Tem expectativa e aí na maioria das vezes é ruim. Então é bom quando é casual. Entendi. Gente, eu queria agradecer vocês muito pelo tempo que vocês disponibilizaram aí. Eu espero que o pessoal do meu site assista isso e comece a participar mais do swing. Aqui em Goiânia, cara, nós temos 4 boates de swing. E é uma cidade que eu imagino que não é tão grande assim, mas eu acho que o goiano curte bastante o swing. Ô, Pablo, a minha mãe é nascida em Alfena. Sabe onde fica Alfena? Em Minas, sul de Minas, né? Em Minas. É um negocinho desse tamanho. Cara, eu outro dia encontrei um swingueiro de Alfena na internet. Cara, no Brasil inteiro. Entendeu? É verdade mesmo. O que acontece é isso. Em alguns lugares, a pessoa tem dificuldade, né? Pô, Goiás tem, mas aí em alguns lugares do entorno, o cara não tem isso. Cidade pequena é mais difícil. É mais complicado, né? O cara tem que se deslocar para ir para lá. Mas Goiânia é um lugar que tem swing bom pra caramba, tem boas casas aí. Sim, e agora você tem a opção também da internet, né? A outra coisa que eu ia perguntar, eu acabei não mencionando, mas e aí, o que vocês acham, por exemplo, de um casal que quer iniciar, de repente usar a internet como um... Você tem site, você tem coisas assim, né? A internet, veja bem. Tipo Tinder, né? Tinder do swing. Na verdade, o que existe são redes sociais específicas para o público do swing. Uhum. Que aí você entra lá, paga uma taxinha por mês, cria um perfil, você vai se relacionar com as pessoas que são... É igual o cara que vai para boate, né? Você vai se relacionar com gente que está ali, embora ali também tenha curiosos, mas você vai se relacionar com gente, até porque as redes sociais hoje, elas usam um mecanismo de verificação para saber qual casal é real mesmo, qual casal que é de verdade e tal. Então você está dentro do mundo virtual, mas é um mundo de pessoas que têm a mesma cabeça ali, estão buscando a mesma coisa. Agora, muito cuidado com Instagram, com Facebook, muito cuidado com o grupo de WhatsApp, porque tem muita mentira. É como eu costumo dizer, na internet todo mundo é bonito, todo mundo mora na Zona Sul, todo mundo tem dinheiro. É igual a história que você contou a primeira vez que vocês foram encontrar com um cara, e o cara tinha... A foto que ele tinha mandado era já uns 10 anos atrás, né? Então não era o cara da foto, né? De repente na boate é a melhor solução, que aí você vê mesmo o que está acontecendo ali. É a melhor solução. E uma coisa que eu falo no livro, foto, grupo de WhatsApp, os caras criam um grupo no Instagram, aí manda foto. Cara, foto. Outro dia o cara estava dentro de um grupo que eu faço parte, que eu divulgo a festa, o cara estava divulgando a foto de uma live de um casal que a gente é seguidor, que estavam transando na live. Quer dizer, os caras estavam transando na live, o cara assistiu a live, printou a tela e estava divulgando aquela foto com a cara deles num grupo de WhatsApp. Aí alguém do grupo de WhatsApp copia aquela foto, joga no Twitter. Então, é muito perigoso. As pessoas não têm noção. A gente, no começo, quando era inexperiente, a gente teve foto dela em site de sacanagem nos Estados Unidos, em site de garota de programa. Fizemos isso para... Ficou famosa no mundo todo, né? Da hora. E as pessoas não têm essa noção, esse perigo. As pessoas botam... mas eu não estou mostrando a cara. Bicho, nego conhece por uma silhueta. Na entrevista do Profissão Repórter, entrevistaram um cara lá, gente finíssimo, um coroa que estava na festa, ele chamou a atenção porque a mulher dele era mais nova que ele, uns 30 anos. E ele estava sozinho no canto, aí foi entrevistar ele, esconderam a cara e tal. Ele foi reconhecido na cidade dele lá, em Fortaleza, pela voz. A família falou, cara, era você na casa do swing. As pessoas não têm noção do perigo que é. Então, a gente sempre diz isso, cara, cuidado com o Instagram, com o grupo do WhatsApp. As pessoas querem uma coisa muito fácil, e o fácil dá problema. Entendi. O melhor caminho vai numa casa de swing, tranquilo, ninguém é obrigado a fazer nada, o lugar é propício, existe higiene, existe segurança, saiu dali, cada um cuida da sua vida, você não tem que dar teu zap para ninguém, as coisas funcionam. Entendi. Ótimo. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link do site de vocês, imagino que se alguém tiver pergunta, eu vou falar,
Entre em contato com o Casal Pimenta, manda um e-mail para eles. Eu tive a experiência com vocês de serem muito acessíveis, a gente mandou um e-mail, vocês responderam. Então eu queria mais uma vez agradecer pela disponibilidade e muito obrigado. É isso aí, cara. Nós que agradecemos o convite. Muito legal. Fazer assim, pode falar. Muito legal a abertura, né? Porque assim, quando vocês mandaram e-mail, eu pensei, pô, um site de rock, né? Fui lá para ver o site, para ver qual era, né? Mas, na verdade, é exatamente isso. A coisa tem abertura para as pessoas conhecerem, para as pessoas entenderem. E, de repente, o teu pessoal ali envolvido com essa coisa de rock não fica muito ligado numa coisa diferente e você está justamente dando abertura para elas conhecerem uma outra situação. Cara, a nossa ideia, porque o site ele surgiu como um hobby. A gente começou a criar esse hobby e eu gosto muito de ir em shows e tal. Então eu levava minha câmera, tirava umas fotos, fazia os vídeos, eu comecei a divulgar isso no meu site. Só que eu queria poder falar das coisas que me interessam. E rock não é meu único interesse. Então eu gosto de música, sim, mas eu gosto de tatuagem, eu me interesso por outros aspectos, assim, artísticos e coisa e tal. Então eu falei, o site é meu mesmo, eu vou colocar tudo que eu quero falar a respeito. Então a gente tem fotografia no site, tem os modelos que fazem os ensaios fotográficos, a gente fala de tatuagem, a gente fala de cultura motociclista. Então, a gente agora está começando a investir um pouco mais no YouTube, e a gente quer poder falar a respeito de tudo que a gente vê que é o que seria uma cultura alternativa. No caso, eu imagino que o swing é uma grande parte da cultura alternativa, porque é uma coisa que não é tradicional, não é uma coisa que você senta na mesa de jantar para conversar com seu pai e sua mãe. Então, eu queria poder falar sobre isso. É uma coisa que sempre me despertou muita curiosidade. Então, agradeço vocês aí por responder as perguntas. E, futuramente, se aparecer mais perguntas, eu convido de novo para a gente bater mais um papo. Tamo junto. Qualquer coisa. Valeu, gente. Muito obrigado. Depois eu vou disponibilizar os vídeos para vocês também poderem usar no canal de vocês. Tá joia? Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.